interessante que a palavra de Deus diz no Salmo 36, versículo 2, diz assim: porque a transgressão o lisonjeia seus olhos. A transgressão o lisonjeia. Agora, sendo pó, a transgressão é algo que dá prazer. Agora, sendo pó, viver em contrário à lei de Deus dá prazer. Contrário àquilo que Deus diz não faça, isso que dá prazer. Não é verdade? Aquele que consegue conquistar o mundo com tramóias, com coisas, conquistando, roubando, e não importa de que maneira, esse é lisonjeado. Esse é aplaudido. Esses que cantam músicas obscenas, que gravam, que promovem shows obscenos, esses aqui são aplaudidos. Mas o que faz a coisa certa não traz muitas coisas de valor aos olhos humanos daqueles que são pó. A desobediência traz lisonjeia, lisonja, né? Aos olhos do pecador, daqueles que são pó. O homem então é expulso do Éden e Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Olha aqui. Deus então coloca querubins para guardar, não o jardim, não guardar o Éden, para eles não voltarem para lá, mas guardar o caminho da árvore da vida, para guardar o caminho da presença de Deus, para que o homem não tivesse condições de voltar a Deus pelos seus próprios méritos, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, por tudo aquilo que ele acha que ele pensa que é. Não tem como voltar, porque tem querubins guardando o caminho. Isaías 37, versículo 6, diz assim: Deus está entronizado acima dos querubins. E os querubins guardando essa presença de Deus. Então, em Gênesis 5:3 diz assim, capítulo 5, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Olha que coisa triste. Então Deus, quando cria o homem do pó, se torna alma vivente, ao soprar o Espírito nele, ele seria então agora um disseminador da imagem e da semelhança de Deus nas suas gerações futuras, nas próximas gerações, ia gerar filhos à imagem e à semelhança de Deus. Mas aqui com Adão peca, Adão desobedece, diz no versículo 3 do capítulo 5 que Adão teve filho, mas agora a sua semelhança e a sua imagem. Ou seja, ele passou a gerar também pó. Passou a gerar pessoas que são chamadas de pó. Gerar pó. E só pensar um pouco, né? Você gosta de pó na sua casa? Você gosta de pó na sua mesa? Você gosta de pó nos objetos, no sofá, todos os lugares da sua casa? Não. O que você faz com o pó? Quer longe. Se você quer esse pó longe da sua casa, longe dos talheres, longe dos móveis, longe de tudo, longe da sua cama. E assim também Deus fez com o homem que desobedece. Você é pó e sopra para longe. E um detalhe que eu me lembrei agora também, quando Deus vai determinar o julgamento sobre a serpente, sobre Eva, sobre Adão e também sobre a natureza, sobre a terra, uma das coisas que ele disse para a serpente, que ali está simbolizando Satanás, está simbolizando o diabo, diz que você vai rastejar e se alimentar de pó. Satanás alimenta do homem pecador, homem que vive sob o domínio do pecado. Ele é pó e o inimigo
das nossas almas. Satanás e seus anjos alimentam de homens que vivem na prática do pecado, porque ele é pó. Então, ele começa a gerar filhos à imagem e à semelhança pecadora. E com isso, o homem sendo expulso do jardim do Éden, criou-se um grande abismo entre o Criador e a criatura. Um grande abismo entre Deus e o homem, quem ele criou. E esse abismo é intransponível. De um lado deste abismo habita ali a morte. De um lado reina a morte. O homem vivendo a natureza caída de Adão. E cada dia vivido por esse homem que vive a natureza adâmica de pecado, onde o pecado o lisonjeia seus olhos. Cada dia que ele vive é um passo na direção desse abismo. Mas do outro lado desse abismo, o que reina lá? Reina a casa do Pai, reina a vida, reina homens regenerados, vivendo não a natureza adâmica, mas vivem a natureza de Cristo, regenerados segundo os propósitos de Deus em Cristo Jesus, pela graça. Somos regenerados e vivemos agora a natureza de Cristo. Interessante pensar um pouco sobre esse abismo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que quando ele criou os céus e a terra, havia a escuridão sobre o abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, com isso, as pessoas não viam o abismo. As pessoas que vivem como pó não enxergam o abismo. Mas o que acontece? Acontece algo maravilhoso. E Deus disse assim, lá ainda em Gênesis, e haja luz, e houve luz. Que luz é esta? Mas antes ainda de falar sobre esta luz, vou falar um pouco mais para frente. Como então transpor esse abismo que não tem como nós, o homem, subjugá-lo para construir uma ponte nesse abismo, para passar para o outro lado, onde há a presença de Deus? Como transpor? Como passar para o outro lado? Se não tem como. É um abismo intransponível. Não tem como o homem subjugar esse abismo. Olha que coisa linda. Como podemos passar para o outro lado? Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A palavra de Deus é rica, né? A palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. Como existe um abismo, existe treva sobre a face do abismo, não tem como nós vermos esse abismo. E todos nós estávamos caminhando para cairmos neste abismo. Mas diz assim, mas para que os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol brilha para quê? O sol justamente brilha para que você veja, para que você enxergue as coisas criadas. E esse sol da justiça aqui, quem é esse sol que nasce? Quem é o sol que nasceu em Belém? Se não é o nosso Senhor Jesus. E o sol nasce para que ele, dando possibilidade de todos os habitantes da terra contemplá-lo. Possa ver o sol. Todo mundo, todas as pessoas nesse mundo conseguem ver o sol. E o propósito de Deus, ao nascer o sol da justiça, da mesma forma que nós contemplamos o sol natural, essa estrela mestre, nós também possamos ver o sol da justiça,
que é Jesus. Jesus nasceu para todos, para que nós possamos vê-lo. Ao Ele brilhar na nossa vida, nós conseguimos enxergar, espiritualmente falando, enxergar a nossa natureza suja. Nós conseguimos enxergar a nossa sujeira que nós vivemos. Nós conseguimos enxergar o pó que nós somos. Nós conseguimos enxergar, através do sol da justiça que brilha, que é Cristo, agora esse abismo escuro, esse abismo com a garganta insaciável e aberta para tragar pessoas para a perdição, a morte eterna. Brilha o sol. Por isso que Jesus disse assim: eu vim para dar vista aos cegos, porque o cego não enxerga o sol. E muitos fariseus, os religiosos, diziam para Jesus: não, nós não somos cegos. Mas Jesus falou assim: como vocês não são cegos, vocês dizem que não são cegos, então não precisa. Mas eu vim para aqueles que percebem que são cegos. Vocês são cegos que acham que não são cegos, mas eu vim para aqueles que são cegos e reconhecem a sua cegueira, reconhecem que são cegos, reconhecem que precisa do sol, que precisa de Jesus para transpor esse abismo intransponível. Ele, e olhe mais em Malaquias 4:2, ele, para esses que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Não tem como nós passarmos para o outro lado por causa desse abismo gigante. Como nós poderemos ultrapassar esse abismo? Somente por cima. Somente por cima. E a palavra de Deus diz que essa salvação vem nas asas, nas suas asas. Oh, que figura de linguagem maravilhosa! Como águia, coloca os seus filhotes sobre as asas e os transporta. Assim Jesus nos transporta para o outro lado, para a casa do Pai, para a casa da presença do Pai. E tem mais ainda, dizendo assim: quando nós somos transportados para o outro lado, sobre as asas desse Jesus maravilhoso, lá do outro lado saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu fui criado até os 14 anos na fazenda. Eu sei muito bem o que é isso, quando os bezerros ficavam presos a noite inteira, a parte da tarde, até a manhã do dia seguinte, para que a mãe gerasse leite e nós tirássemos o leite da vaca. Mas de manhã, quando nós soltávamos o bezerro daquele curral para ir de encontro à mãe, ele saía saltitando de tal maneira, como coisa: estou livre, estava preso, mas agora estou liberto, agora vou para junto da minha mãe, eu vou me alimentar do leite da minha mãe. Ai, essa é a alegria que Jesus nos proporciona. Quando nós estávamos presos pelo pecado, Ele nos transporta, Ele nos guia, Ele nos lava, Ele nos dá vida, Ele nos dá alegria. Aleluia! Oh, glória a Deus! Coisa linda! Estou vibrando aqui. Olha Êxodo 19, capítulo 19, versículo 4. Olha que Deus disse para o povo depois que tirou ele lá do Egito: tendes visto o que fiz aos egípcios, quando Deus foi resgatar o povo dele lá do Egito. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus está dizendo aqui: escuta, sabe quem tirou vocês do Egito? Vocês eram escravos do Egito. O Egito é um símbolo do pecado que escraviza. É o símbolo do vício, do pecado que escraviza. Dos prazeres da terra, dos prazeres da cebola, como o povo disse depois sobre o Egito. Então não tinha como eles saírem de lá do Egito pelas suas próprias forças, se Deus não os tirasse de lá.
Havia um abismo, era intransponível, para que eles saíssem da escravidão do Egito se Deus não agisse. E Deus está dizendo, escuta, eu tirei vocês de lá como águia, sobre as asas. Eu tirei vocês de lá, não para levar simplesmente para o deserto, mas para trazer vocês para se achegar a mim. Deus nos tira do pecado, nos tira da escravidão do pecado, para que nós nos acheguemos a Ele, ao nosso Pai amado e santo. Não é gostoso? Não é lindo isso? Experimente isso. Você que vive na escravidão do pecado, você que vive ainda no Egito, experimente a salvação de Jesus. Ele te transportar sobre as asas. Só de pensar nisso não é gostoso? Já pensou você voando nas asas de uma águia gigante, voando sobre os montes, sobre os problemas, sobre as coisas ruins que campeiam lá embaixo, você nas asas de Cristo voando, o vento soprando sobre o seu rosto, e você curtindo, e você apreciando essa liberdade do voo da águia, que é Cristo e você sobre ela, longe do pecado. Não é lindo? E a partir de agora, vamos entrar no Salmo 23, propriamente dito. Até agora foi apenas a introdução da nossa viagem, da viagem para a casa do Pai. Até agora foi só preparar as malas para pegarmos este caminho, caminharmos essa jornada até a casa do Pai. Vamos lá? Vamos? Espere para a próxima meditação, para nós seguirmos essa viagem. Quero orar. Pai, obrigado até aqui, o Senhor tem nos conduzido pela Tua palavra, e ela é maravilhosa, Senhor, que nos resgata, nos mostra quem nós somos, nos mostra Jesus como o sol da justiça de Deus, ó Pai, operando na nossa injustiça, na nossa natureza pecaminosa. Obrigado por esse projeto de salvação que nos coloca no caminho de volta para o lar. Em nome de Cristo. Amém.